Eu entrei em contato com a pessoa com quem meu marido estava me traindo. Eu pensei que nosso relacionamento fosse perfeito, nunca houve nenhum sinal de algo errado. Ele sempre chegava em casa no horário todos os dias e saía para o trabalho no horário todos os dias. Ele sempre foi carinhoso e eu achava nosso relacionamento perfeito. Mas então, quando ele estava no chuveiro, vi uma notificação no celular dele. Era de uma garota no Instagram que eu nunca tinha visto antes. Abri o celular dele com a senha. Ele sempre foi muito aberto comigo sobre a senha e coisas assim. Nunca havia checado o celular dele antes porque não achava que precisava. Quando abri o Instagram, que nem sabia que ele tinha baixado, encontrei várias mensagens para pequenas influenciadoras que postavam fotos reveladoras. De forma alguma sou contra elas, mas meu marido estava claramente flertando com elas. A conta dele tinha algumas fotos dele, com filtros pesados, e a bio dizia que ele tinha 25 anos e era solteiro. Fiquei chocada, obviamente, e continuei olhando para o celular. Mas não conseguia parar de olhar. Tirei prints e os enviei para mim mesma com os nomes de usuário das garotas. Quando meu marido saiu do chuveiro, me encontrou chorando e mexendo no celular dele. Rapidamente ele percebeu o que aconteceu e começou a me consolar, dizendo que foi apenas um erro isolado. Perguntei se ele havia saído em encontros ou dormido com outras mulheres. Então ele ficou bravo e começou a gritar comigo, dizendo que invadia a privacidade dele. Ele me expulsou de casa e fui para a casa de um amigo. Nunca tinha visto esse lado dele antes. Em 6 anos ele sempre foi tão doce e amoroso. Às vezes ele ficava bravo, é verdade, mas todo mundo fica e não posso culpá-lo por isso. Eu sei que os homens às vezes têm desejos de trair porque é apenas algo biológico, então não o culpo. Só queria que ele conversasse comigo. Meu amigo me disse que estou sendo iludida e fez um bom ponto sobre como ele ainda não tinha pedido desculpas. Achei que deveria postar aqui depois de observar por um tempo e pedir conselhos sobre o que devo fazer porque me sinto tão perdida agora. Atualização sobre a própria situação. Li muitos comentários e conselhos que as pessoas me deram e percebi que eu merecia algo melhor do que isso. Merecia alguém que me amasse por quem sou e não precisasse de outra pessoa para satisfazê-los. Mas algo em tudo isso realmente me incomodou. Nas capturas de tela que eu tinha, havia essa garota. A garota era a pessoa principal com quem ele trocava mensagens e flertava. Ela tinha 23 anos e eu me senti terrível porque ela parecia estar tão apaixonada por ele. Encontrei o Instagram dela e mandei uma mensagem. Achei que ela merecia saber o que aconteceu. Ficou furiosa quando descobriu o que estava acontecendo. Então, para não continuar me referindo a ela como ela, vou chamá-la de Jenny. Jenny estava claramente chateada com toda a situação e não parava de pedir desculpas para mim. Então ela perguntou se poderia me levar para tomar um café e conversar sobre toda essa situação. Eu concordei porque estava curiosa. Basicamente, nos encontramos no dia seguinte e conversei com ela sobre meu marido e ela me contou como se conheceram e há quanto tempo estavam namorando. Ele me traiu e namorou com ela por 10 meses. 10 meses. Isso simplesmente parecia insano para mim, que ele conseguiu encontrar tempo para isso sem que eu percebesse. Mas aqui está o ponto principal, e ele ainda estava trocando mensagens com ela. Rapidamente descobri que Jenny era uma pessoa muito vingativa, porque ela me disse que queria enganar meu marido por mim. Ela me contou que também havia sido traída antes e não ia deixar outro traidor escapar impune assim. Jenny me deu um discurso motivacional sobre como sou uma mulher forte e poderosa, e que precisamos nos unir, o que foi realmente revigorante. Ela disse que continuaria flertando com ele etc., e tentaria convencê-lo a deixá-la ir até nossa casa. Aparentemente ele só a encontrava em hotéis ou na casa dela, e então ela jogaria uma porção de purpurina em todas as coisas dele. Sinceramente, isso me fez rir só de imaginar, porque meu marido ficaria muito bravo. Então, permiti que ela fizesse isso, porque, honestamente, não me importo se algo meu for danificado no processo. Eu não gastava muito dinheiro, então não tinha muita coisa, e não ficaria surpresa se o que eu tinha já estivesse destruído por ele. Vou atualizar vocês sobre isso se estiverem interessados. Atualização sobre minha situação emocional. Estou me sentindo muito melhor do que quando fiz aquela postagem. Ainda estou chateada e ainda sinto que é minha culpa, mas graças a vocês, Jenny é um incrível amigo com quem estou ficando, me sinto muito melhor.
Sinto raiva e frustração, mas, acima de tudo, estou mais exausta. Entrei em contato com um advogado e é um processo complicado com o qual simplesmente não quero lidar. Só quero me livrar dele. Sinto nojo de mim mesma e traída. Lamento o relacionamento que tive, mas agora que olho para trás, eu estava sempre tensa e uma casca triste. Desculpe se estou divagando. Edição, ok, então esqueci de mencionar na postagem porque achei que era óbvio, mas Jenny realmente não tinha ideia de que meu marido estava mentindo para ela. Eu podia perceber o quanto ela estava chateada, é um tipo de tristeza que não dá para descrever muito bem por mensagem. Ela estava muito arrependida em relação à situação e se sentia muito culpada. Acreditem quando digo que ela não tem intenções de voltar com o meu marido. Eu tentei escrever este post várias vezes, mas não consegui decidir como queria fazê-lo. Tem acontecido tantas coisas e tem sido uma loucura, então peço desculpas se não fizer muito sentido e pela atualização lenta. No começo, estava morando com minha amiga que, para manter a consistência, vamos chamar de Carla. Carla tem sido uma grande ajuda e eu a apreciei muito. Jenny estava planejando originalmente seguir com o plano da purpurina, ela me atualizava a cada passo do caminho, inclusive me enviava fotos dela comprando a purpurina. Ela me mandava capturas de tela das mensagens entre ela e meu marido. Não demorou muito para ela convencer meu marido a deixá-la ir até lá, porque ele claramente achou que, como eu não estava em casa, eu não descobriria. Jenny me contou que eles assistiram a um filme e, antes que as coisas escalassem, ele foi ao banheiro, momento em que ela rapidamente pegou a purpurina e jogou no lado do armário dele no nosso quarto. Em seguida, ela saiu correndo, tirando algumas fotos da cena do crime antes de ir embora. Meu marido ficou furioso. Era uma purpurina rosa brilhante que estava espalhada por todas as suas roupas de trabalho. Sou eu quem lava as roupas, então ele não tinha ideia de como tirá-la. A parte mais engraçada é que esse homem teve a audácia de me ligar uma hora depois que ela saiu e implorar para eu voltar para casa, provavelmente para limpar suas roupas, honestamente. Gostaria de poder mostrar a você como ele soou quando eu disse não e que eu estava pedindo o divórcio. Ele ficou tão chocado e tropeçou nas palavras, ele nunca esperava que eu tivesse coragem de fazer isso. Os meses seguintes não foram fáceis e meu ex-marido não estava cooperando nem facilitando as coisas quando eu estava tentando me divorciar dele. Ele alternava entre me chamar de prostituta imunda e vagabunda até soluçar e implorar para eu perdoá-lo. Jenny e Carla foram minhas rochas e garantiram que eu não o perdoasse. Sou muito grata a elas, porque em alguns momentos eu pensei em desistir e voltar para ele. Jenny em especial foi ótima, porque, apesar de eu amar Carla, ela é muito tradicional. Um pouco de contexto, eu não tinha muitos amigos, quando me casei, tive ainda menos, pois meu marido não gostava que eu saísse muito. A única amiga com quem tive que lutar para manter foi Carla, ela é minha melhor amiga de infância. Carla a princípio me deixou ficar na casa dela e ela ficou chocada com a traição do meu marido, ela achava que eventualmente voltaríamos. Depois de ver todos os nomes horríveis que ele me chamou, ela rapidamente passou para o meu lado, mas sei que ela ainda tem pensamentos que não está expressando comigo. Jenny sabia como era ser traída em um relacionamento de longo prazo e ela também havia saído de um relacionamento abusivo. Foi como um sopro de ar fresco porque ela era o oposto completo de mim. Ela era muito extrovertida e falante. Ela é uma grande feminista e ficou tão triste por eu estar tão isolada da minha feminilidade. Jenny costumava me levar para fazer compras e me incentivava a ser ousada e escolher coisas que eu gostasse para mim. Acabamos fazendo uma viagem juntas no início de março, porque eu estava realmente sofrendo com meu ex-marido e estava exausta. Então, fomos acampar juntas por uma semana, sem conexão com a internet. Foi a minha primeira vez acampando e foi muito divertido, mas definitivamente nunca mais haha. Na semana passada, meu ex-marido tentou aparecer na casa de Carla, onde estou ficando, e isso foi um grande problema porque ele sabia que Carla não estaria em casa quando ele chegasse. Foi tão assustador. Ele estava batendo na porta como um louco e gritando. Sinto muito pelos vizinhos. Felizmente, Jenny estava lá quando ele apareceu e deu uma bronca nele, dizendo que se ele não fosse embora, ela iria chamar a polícia. Sou muito grata a ela, porque eu estava apenas congelada e assistindo a tudo isso acontecer, nunca fui boa com conflitos. Enfim, é mais ou menos isso que tem acontecido até agora. Não sei, estou realmente esperando que meu ex-marido me deixe em paz. Vou atualizar vocês se algo interessante acontecer, haha.
Eu seria o idiota por denunciar minha mãe e minha irmã por roubarem meu carro? Eu, um homem de 24 anos, moro com minha mãe em uma área rural dos Estados Unidos. Para contextualizar em relação à minha irmã, de 37 anos, ela é bem mais velha e temos pais diferentes, ambos crescemos em arranjos de custódia compartilhada. Não somos particularmente próximos, somos mais conhecidos do que irmãos. Eu realmente não sinto uma conexão familiar, apesar de amá-la, não me sinto obrigado a me sacrificar por ela. Bem, minha irmã mora a 2 horas de distância, em uma área muito mais urbana, e está passando por um divórcio. Ela e o ex-marido possuíam apenas um veículo, que pertence ao ex-marido, então, quando se separaram, ele levou o carro. Minha irmã tem 4 filhas e trabalha em período integral, enquanto eu trabalho em casa e não tenho responsabilidades externas reais. Minha mãe veio me pedir se minha irmã poderia pegar emprestado o meu carro por alguns meses até que o divórcio seja finalizado, para que ela tenha um meio de transporte para ela e as crianças irem para onde precisam sem o ônus financeiro de comprar outro carro ou depender exclusivamente de caronas. Eu comprei meu carro recentemente, um Mustang E12 V8, e é o meu primeiro veículo, não herdei ou ganhei um de presente quando fiz 16 ou 18 anos. Basicamente, eu era imóvel, exceto por dirigir ocasionalmente o carro da minha mãe ou quando meu pai me levava, eu poderia pegar Uber. Ter meu próprio veículo foi extremamente libertador, exceto pelo empréstimo, e eu não me sinto preso em casa, então, quando me apresentaram essa proposta, eu simplesmente disse não. Eu entendo totalmente a justificativa de deixá-la usar meu carro por alguns meses, mas além do fato de que não quero perder minha recém-descoberta sensação de liberdade, também não quero que outra pessoa dirija meu carro, talvez isso seja egoísta da minha parte. Nos últimos dias, minha mãe e minha irmã têm tentado me convencer a deixá-la usar o carro, dizendo que ela pagaria as parcelas do carro enquanto o estivesse usando, ou que ela pagaria o seguro se o tivesse por mais tempo do que o esperado. Não importa o que eles apresentassem, eu continuava dizendo não. Para a insatisfação deles. Hoje de manhã, percebo que minha mãe não está em casa. Abri nossa garagem e vi que o carro dela ainda estava lá, mas o meu não. Imediatamente, eu sei o que aconteceu e ligo para minha mãe sobre a situação. Ela apenas tenta me acalmar e fazer com que eu veja a situação pelo ponto de vista da minha irmã, mas eu estou tomado pela raiva e, em vez disso, digo a ela que vou denunciar o veículo como roubado. Ela simplesmente desliga o telefone. Até agora, presumo que meu carro esteja com minha irmã, e estou seriamente considerando denunciá-la como autora e minha irmã como cúmplice. Realmente não quero que as coisas cheguem a esse ponto, e espero que possamos resolver isso de outra forma. Mas o que eu disse inicialmente como uma ameaça raivosa, estou começando a realmente considerar como uma opção. Só não sei se vale a pena queimar tantas pontes por causa de um carro, mas o fato de minha família não respeitar meus limites nem minha propriedade é muito frustrante. Atualização: agradeço a todos pelos comentários sobre a situação, realmente aprecio. Acabei dando a eles um ultimato para devolverem meu carro até o fechamento dos negócios hoje à noite. E se o fizerem, estou disposto a superar isso e não deixar afetar quaisquer relacionamentos futuros. Disse também que contribuiria com uma pequena quantia em dinheiro para ajudar minha irmã a alugar e comprar o próprio carro. Mas se eles não o devolverem até o fechamento dos negócios, farei um boletim de ocorrência na polícia informando que meu veículo foi roubado e que minha mãe é a autora e minha irmã é cúmplice. Para responder a algumas perguntas de uma vez. Minha mãe tem o próprio carro, mas não quer emprestá-lo porque precisa dele para o trabalho todos os dias. Eu havia oferecido que ela usasse o meu para o trabalho e emprestasse o carro dela para minha irmã, mas ela recusou essa ideia, dizendo que não se sente confortável dirigindo o meu carro e que precisa de espaço suficiente para suprimentos médicos. Ela é enfermeira domiciliar. Estou bem ciente de que minha situação de moradia vai mudar se eu chamar a polícia para minha mãe e minha irmã, mas, sinceramente, a situação de moradia já está comprometida. Independentemente da resolução, vou sair o mais rápido possível, pois estou financeiramente estável para fazê-lo. Toda essa situação é apenas a gota d'água. Não coloquei no post original, mas tenho recebido muitos comentários sobre viver de graça na casa da minha mãe. Dividimos as contas 60-40 em praticamente tudo. Não é realmente 50-50, mas de forma alguma estou aproveitando a hospitalidade da minha mãe. Atualizarei novamente se o carro tiver sido devolvido ou não. O carro foi devolvido, então a polícia não precisará se envolver, no entanto há danos na carroceria que não estavam lá da última vez que utilizei a foto anexada. Não consigo dizer se foi um dano intencional ou não, mas honestamente não importa.
vou organizar todos os documentos relevantes e, em seguida, procurarei um advogado para que os danos sejam pagos. Assim que toda essa situação for resolvida, irei me mudar. Aprendi a nunca mais deixar minhas chaves à mostra. Muito obrigado a todos por suas contribuições e conselhos. Atualização final. Após a esmagadora maioria de vocês me dizer que eu preciso ir à polícia no meu último post, decidi relatar toda a situação à delegacia local. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para que não haja acusações, o que espero que seja provável, já que o carro foi devolvido. Continuarei fazendo tudo o que mencionei no meu post anterior, no que diz respeito a organizar todos os documentos e sair o mais rápido possível. Provavelmente ainda vou procurar um advogado, apenas para garantir. Informe à delegacia que meu carro foi roubado por aproximadamente 16 horas pela minha mãe e irmã, e que quando o carro foi devolvido, havia danos na carroceria que não estavam lá anteriormente. Eles enviarão um delegado para verificar meu carro e questionar a mim e minha mãe sobre a situação. Tenho conversas em grupo por mensagem de texto que descrevem meu ultimato, assim como algumas mensagens trocadas anteriormente em que minha mãe e irmã basicamente imploravam para usar meu carro enquanto eu continuava dizendo não. Vou fazer com que minha mãe e co-irmã paguem pelos danos na carroceria, e se o seguro não cobrir, irei levá-las ao tribunal por isso. Não me importo quão insignificante isso possa parecer, ou se isso só vai abrir uma lata de problemas ainda maior. Eu me recuso absolutamente a pagar mais de R$ 2.000 em reparos da carroceria que eu não causei. Espero que esta seja a atualização final que eu precise postar sobre essa situação. Independentemente dos danos, estou apenas feliz por ter meu carro de volta. A situação familiar está completamente arruinada e vou interromper o contato com minha irmã por tempo indeterminado, e farei o mesmo com minha mãe assim que eu me mudar, o que espero que seja até o final do mês. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT carinho, então de um like e se inscreva aí. Obrigado.